Ok. Então, gente, nosso site está lá, beitinoafluminense.wordpress.com. Vocês podem conferir esse conteúdo que está lá. Mas depois eu vou enviar o PDF para vocês também, tá? Acho que eu estou devendo o PDF passado para vocês. Acho que eu não enviei, mas eu vou enviar junto hoje. E hoje a gente vai falar sobre mais um tema respectivo às mitzvot relacionadas às festividades de Pêssach. Como nós já falamos na aula passada, um Benoa que deseja praticar Pêssach, deseja honrar a festividade de Pêssach, caso ele já seja Benoa, de fato, ou seja, monoteísta, caso ele entenda que Hashem, que ele tem que cumprir 7 leis, caso ele entenda já que realmente ele já entende o que é rezar a Hashem, o que é estudar a Torá, a partir desse momento, ele pode fazer, então, e pode estar honrando a festividade de Pessach. Festividade de Pessach, ele pode estar honrando a partir desse momento. Como nós falamos, para o Benoa, isso não é uma obrigação. O Benoa faz de amor, de coração, porque deseja, porque está mais perto de Hashem, porque realmente gosta de praticar mitzvot. Mas, se ele faz, ele tem que ser feito de acordo com a Halahá. O que é de acordo com a Halahá? De acordo com a lei da festa, de acordo com a festividade, de acordo com a maneira que o povo judeu faz a Pêssach. Não pode ser feito de qualquer forma. Tem regra, tem maneira correta, tem ritos que têm que ser observados, e tem cerimônias, e dentro desses ritos, essas cerimônias, a gente não pode estar improvisando, a gente tem que fazer da mesma forma. É claro, existem segmentos, existem partes dentro da festividade que vai ter uma maior flexibilidade para o Benoa. Tem, por exemplo, um Benoa, ele não é obrigado a se abster dos 39 trabalhos proibitivos. Logo, um Benoa não precisa necessariamente cessar do trabalho no dia de Pêssach. O judeu, sim. O judeu não pode executar nenhuma obra a partir do dia de Pêssach. No entanto, o Benoa pode. O Benoa pode acender fogo normalmente, ele pode tomar banho em Pêssach, né? Ele pode, por exemplo, estar varrendo a casa em Pêssach, ele pode manusear eletricidade em Pêssach, mexer no celular, no notebook, ligar e desligar aparelhos sem problema. O judeu não pode. O judeu não pode fazer isso. Então, ele tem uma diferençazinha na forma. Uma outra coisa que a gente vai ver, flexibilidade, é dentro dessa questão que nós vamos ver hoje. Até aqui você viu o seguinte, que o primeiro passo para poder fazer a festividade de Pêssach é a limpeza, é a faxina. Você faz uma faxina na sua casa, você limpa cada canto, porque existe uma mitzvah em Pêssach, que aquele que faz Pêssach, ele não pode estar observando hametz, fermento. Ele não pode estar observando hametz, fermento. Hametz é tudo aquilo que vai sofrer uma mudança, que vai ter um crescimento, que vai misturar um pouquinho de água com qualquer tipo de farinha, aquilo vai aumentando. Então, tudo que pode ocasionar isso, a gente faz o quê? A gente retira. Antes, essa é a primeira parte. Você varre cada canto, se você tem guardado no seu armário, você vai vender isso, ou eu já falei com você que você pode também fazer um documentozinho onde você vende para outra pessoa e depois ele também te devolve depois, é tipo um aluguelzinho, né? Depois você pode deixar aquilo guardado também, dentro de um local bem trancadinho, que você nem vai ver, tranca mesmo e coloca vendido mesmo, fecha tudo dentro de uma caixa. Você não mexe com aquilo durante o dia de Pêssach ou os dias de Pêssach. Então, para você entender. Agora, se você fizer Pêssach,
você tem que fazer as coisas de Pêssego com a forma certa, com a coisa correta. Ou seja, o vinho, além do vinho ele ser kasher, ele tem que ser vinho lepessa. Não basta ele ser kasher. Ele tem que ser lepessa. Tá? Por quê? Existem produtos kasher que fermentam. Então, ele não precisa somente ser kasher, ele tem que ser lepessa. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, rapidinho. Aqui, vocês podem ver. Vinho Geffen, ele é lepessa. Aqui consta, né, kasher para peça. Então, e o suco também, More? Suco também, tá? Suco também tem que ser lepessa, porque fermenta, acaba fermentando. A uva, ela própria do suco, ela vai gerar uma fermentação própria dela. A matzá, eu sei que muita gente faz em casa. Eu gosto de fazer em casa, não tem problema. Mas tem que seguir a receita, como ela é feita de verdade. Entendeu? Se for a receita ortodoxa, ótimo. Agora, se você... Eu acho que é preferível fazer igual, por exemplo, a gente faz, igual, por exemplo, a Bia faz. Ela compra a matzá, né? Ela compra a matzá. Então, comprar a matzá, você já compra ela pronta, com certificado, com a marca de que foi avaliada por um rabino. Um rabino que só... o trabalho dele é fazer isso, verificação. Ele verifica o que é caché e o que não é caché. Shammai End. Inclusive, as nossas matzot, ela tem o carimbo do Shammai End, rabino muito conhecido na América do Sul, na América Latina. Hoje, ele é, dentro da Allahá, a referência latino-americana, dentro da Allahá, né? Sobre lei judaica. Ele é a referência no Brasil e na América todinha, até o México, né? América Latina. Shammai End, eu acho que vocês muito conhecem, né? Vocês, a Redut Online, não sei se vocês já viram o canal, a Redut Online, um rabino que tem um barbão grandão, tem um chapéu preto, rabade, e ele é bem, ele fala bem detalhista, ele é bem detalhista, ele fala por detalhes mesmo, cada coisa. É muito bom ele. Vocês podem seguir também o canal dele depois, a Redut Online, canal que eu aconselho seguir também. A Redut escreve A-C-H-D-U-T. A Redut Online. Online você sabe escrever. Então, em si, é muito importante se você está observando todos esses elementos. Quando a gente for falar, na próxima aula, a gente vai falar fazendo ceder já. A gente vai mostrar o ceder, como é que ele é feito, como que você posiciona ele, de que maneira, onde entra cada elemento do ceder. Se você não tem em casa, né? Se você não tem, propriamente dizendo, a bandeja, então você fazer o ceder tudo direitinho, não tem problema. Você pode também improvisar num prato, você pode improvisar em outros elementos, e está separando por itenzinhos. A gente vai mostrar como depois a gente faz isso. Mas, nessa parte toda que eu estou falando aqui para vocês, do ceder, da preparação, existe um meio caminho nisso e uma coisa muito importante. Dentro de todas as mitzvot, existe a mitzvah de contar o êxodo do Egito. Isso. Essa é uma parte muito importante, porque essa parte é contada na mesa, juntamente com a família, e as pessoas, ela reunida, todo mundo, né, ou com a comunidade, ou com a família com a comunidade, vocês contam o êxodo do Egito. Existe uma mitzvah sobre isso. Então, para cumprir essa mitzvah, que está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 8, os sábios eles estabeleceram o seguinte padrão. Eles estabeleceram que você conta através de um documento formal hoje. Um documento que tem para isso. É como se fosse o Sidur da festividade de Pêssah. É Haggadah.
Haggadah de Pessah. Haggadah, ela narra a história do Seder. A história todinha que você vai. Cada palavra da Haggadah é representada por cada elemento, cada ato na mesa que se faz. Então, a Haggadah, ela vai narrar. A Haggadah e o Seder, eles vão ser duas partes que se completam. A Haggadah de Pessah, você pode adquirir ela, ou também, eu já disponibilizei nos grupos, em PDF, a Haggadah que a gente usa, feito pelo Rav Yaakov, tem 15 páginas, que você pode estar imprimindo também. Se vocês quiserem, depois eu posso novamente estar disponibilizando esse PDF para vocês. Eu já, como que diz? Já tirei lá do PDF, botei no papel já vou começar a estudar. Isso, muito bom. Muito bom, Bia, você falou aí a palavra certa, a palavra que eu ia falar agora. A palavra que quando você pega ou um Haggadah, ou um Sidur, ou um Mazor, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ler ele todo. Você tem que ler ele todinho. Você lê cada parte, cada ato, cada momento. Não deixa para ler só na hora. Não deixa para ler só na hora. É claro que essa lida agora é um ensaio. Não é o ato de cumprimento ainda, mas é um ensaio. Mas é um ensaio que é importante para a gente desempenhar no momento. Assim como, por exemplo, quem vai tocar o shofar em Rosh Hashanah, ele ensaia muito tempo antes de tocar o shofar. Ele não deixa para tocar o shofar lá na hora de Rosh Hashanah, destreinado, não. Antes ele vai ensaiar várias vezes, para ele estar afinadinho no momento. Assim também é na Haggadah de Pessah. A gente tem que pegar a Haggadah, a gente vai olhar cada elemento, cada forma, o posicionamento, a figura lá de como você coloca na bandejinha todos os elementos direitinho, as ervas amargas, o ovo, a ficomã, e você pega cada partezinha ali. É importante a gente estar entendendo tudo isso, né? A matzá, toda parte, em qual parte que você bebe o vinho, em qual parte que você bebe mais outro copo, outra taça de vinho, né? A gente bebe várias taças de vinho, para quem não sabe. Pessah, tá? Para quem for usar vinho, quem for usar suco, tudo bem, tá? Mas quem for usar vinho, saiba, você tem que preparar. Se você não está acostumado a beber vinho, se prepara, porque você bebe bastante vinho, Pessah, tá? E não bebe assim por beber, você bebe no cumprimento da mitzvah mesmo. É a forma de beber, é a forma de beber. Então, cada ato, cada parte tem um simbolismo, cada forma. A gente faz cada momento, e cada momento a gente tem que saber como desempenhar isso certinho. Então, contar a história completa da escravidão do povo judeu no Egito e sua redenção durante a primeira festividade de Pessah que ocorreu, incluindo todos os grandes milagres realizados por Deus naquela época. Este mandamento deve ser cumprido na primeira noite de Pessah, durante a refeição do Seder. Primeira noite do Pessah, ela vai cair da noite do dia 5 para o dia 6. Tá? Na noite do dia 5 para o dia 6, ou seja, ao pôr do sol do dia 5 já é a noite do Pessah, e você já pode fazer. A primeira noite é de Oraita, a segunda é de Rabanã. A primeira você tem uma ordenança pela Torá, a segunda você repete ela, caso você não tenha feito na primeira noite, você faz ela. Então, continuando, as autoridades rabínicas estabeleceram um texto padrão, conhecido como Haggadah, que conta e explica essa história, ou seja, a história completa do Êxodo, ela é narrada dentro da Haggadah, com os elementos, perguntas, respostas. As perguntas, por isso que é bom ler a Haggadah. Se você tem criança em casa, e se a sua criança, por exemplo, ela gosta de estar presente, gosta de fazer parte, gosta de estar junto, às vezes você tem um filho, uma filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, chama ele, né? Pode ensaiar antes, que tem as perguntas ali que responde, e você pode estar fazendo, eles fazem as perguntas, você responde, faz parte mesmo da didática. A didática judaica é toda feita dessa forma, né? Ela é toda feita de forma física, ilustrativa, onde
existe o toque, manusear, pegar, fazer mesmo, e existem perguntas. A curiosidade faz parte do judaísmo, faz parte da Torá, a própria curiosidade. A curiosidade em si não é ruim, é bom, é positivo. No entanto, sempre vai ter perguntas e respostas, e as respostas são importantes para a gente entender, ver quando as perguntas ela têm as suas explicações. Quer um gentil, ou seja, Benoa, escolha não abster-se de comer, por isso que eu falei que havia uma flexibilidade para vocês. Quer um gentil, escolha não se abster-se de comer ou possuir os alimentos fermentados durante Pêssah para uma recompensa extra. Ele pode optar separadamente por seguir este mandamento e recitar Agadá na primeira noite de Pêssah. Então, diferente do judeu, o Benoa que ele vai ter uma flexibilidade na Alahá. E a Alahá vai dizer o seguinte, que mesmo que você não conseguiu fazer a retirada do seu hametz, ou a venda do seu hametz, ou a destruição do seu hametz, você pode passar para a etapa seguinte e fazer honrando a festividade de Pêssah. Por quê? Porque para você é algo facultativo, para o judeu é algo ordenativo. Então, nesse conceito, você pode ir, porque são alahot separadas. Não é uma alahá única, que tem Pêssah, por exemplo, uma única alahá, mas são várias alahot, ou seja, são vários detalhes, cada um com uma lei diferente. Então, você pode cumprir uma lei daquela forma. Você pode fazer sua Pêssah sem problema, se você não conseguiu fazer a venda do hametz. Se você vendeu o hametz, destruiu o hametz, retirou o hametz e fazer a festividade e fazer o seder, é claro que o mérito é maior. Quanto mais você fizer, mais mérito você tem. Quanto menos você fizer, menos mérito. Então, depende da acessibilidade, dentro da forma que você vai conseguir, dentro daquilo que você tem mesmo de disponibilidade, e vai depender também da aplicação mesmo de cada um dentro disso. Então, continua. Seja-se um ceder, seja em ceder ou sozinho, também para benefício espiritual, ou seja, para receber recompensa, porque a redenção dos judeus e sua escolha para ser sacerdócio de Deus para o mundo abriu a porta para a redenção final de toda a humanidade, por retornando à teocracia das 7 leis do Noahide. Significa isso. A gente sabe que a missão do judeu e a missão do Benoa, ela se liga, ela se conecta. Os judeus, eles são um sacerdócio para a humanidade. Eles são sacerdotes da humanidade. O judeu não faz só o trabalho para o judeu. O judeu que faz o trabalho no Beit HaMikdash, fazia o trabalho no Beit HaMikdash, ele fazia para o mundo todo. Ele representava o mundo todo. Por isso que eram 70 sacrifícios, por exemplo, em Sukkot. Por isso que você tinha festividades que era bem representativo com o número 7, 70, as nações como uma forma inteira. No entanto, com os judeus executando o ato. Além disso, a missão do judeu, ela contempla também a receptividade do não-judeu, do Benoa. Por quê? O judeu ele tem a missão de ser sacerdote para o mundo inteiro. E o Benoa tem de entender o sacerdócio deles e aprender com eles. Logo, para eles executarem a missão, a gente precisa executar a nossa, e para a gente executar a nossa missão, eles precisam executar a deles. Ambas as missões se complementam. Um complementa o outro nessa tarefa aí. Eles para anunciar e nós para receber. Eles para a gente para aprender e eles para ensinar. Então, sem um, não existe o outro. Sem o outro, não existe um. Então, precisa de ambos para essa tarefa ser completa. Ou seja, a gente comemora, a gente honra a festividade de Pêssah. Por que a gente faz o seder de Pêssah? Por que o Benoa faz o seder de Pêssah? Apesar de ser recomendado, não é uma questão ordenada, mas uma questão recomendada. Por que o Benoa faz? Porque o Benoa acredita, principalmente, que ele reconhece a libertação do povo de Israel do Egito. Primeiro.
Esse vai ser o primeiro princípio. Ele reconhece que Hashem libertou os judeus da escravidão do Egito. Segundo, ele entende que a missão dele de cumprir as 7 leis universais está se unido ao povo judeu também. E ele entende principalmente que a ordem dessa libertação para o povo de Israel vai se dar de uma forma mais coletiva para toda a humanidade. Quando a humanidade estiver libertada da sua declinação moral, da sua declinação da impureza, e estabelecer tribunais que vão trazer moralidade e justiça no mundo, amparados pelas 7 leis universais. E não, é claro que dentro da linguagem da Torá, isso é chamado de teocracia mesmo. Tá? Isso é chamado de teocracia de verdade. Então, a gente não tenta diminuir o termo aqui, em si seria isso mesmo. A Mashiach, ele vai governar Israel, o mundo vai ter seus tribunais, esses tribunais vão ser regidos diretamente com o Tribunal Central de Israel, mas a partir das ordens, cada país vai seguir as 7 leis universais, e assim a Torá ela vai ser lei em todo o mundo inteiro. Essa é o rei Mashiach. Aqui nós vemos a categoria que é aplicada, como falamos, é opcional para nós. Além de ser opcional, tem um outro detalhe. Lá, a fonte que vai citar isso está no Rambam, capítulo 13, versículo 8 do Êxodo, foi isso que o Rambam ele vai citar. Também existe a fonte do Sefer Hinuri, que vai citar isso também. E no Sefer Hinuri é a mitzvah número 21. Para nós, os Beninu, a gente tem uma fonte importante aqui, que está no Mishneh Torah, lá o Rambam, no Mishneh Torah, Korban Pessa, capítulo 9, Alahá número 8, ele vai dizer que um Benoa pode participar, olha só, um Benoa pode participar do Seder. Então, essa é uma opinião fundamentada pelo Rambam, pelo Maimônides. A ideia, por exemplo, de gente que fala que o Benoa não pode fazer seda de peça, que o Benoa não pode... Não tem pauta, não tem regra, não tem fundamento. Está escrito na Alahá. O Benoa pode, é assim que nós, na comunidade Beninoa Brasil, nós seguimos. Na comunidade Beninoa Brasil, nós seguimos aquilo que o Rav Yaakov orienta, dentro das opiniões pautadas mesmo, um Benoa pode fazer o Seder de peça. O texto vai continuar e vai definir. Então, qual é o significado de peça que está escrito lá no texto de Êxodo, que aquele que não fosse circuncidado não poderia comer dele? Vamos explicar, então. Então, o Maimônides, ele vai continuar o texto e ele vai dizer o seguinte, que apesar da proibição de gentios comerem o próprio Korban Pessa, então, dentro de Pessa, a única coisa que o Benoa não poderia fazer na época do templo, lembrando que hoje o templo não está de pé, era comer o Korban, tá? O carneiro, o sacrifício. Ele poderia comer todos os elementos do Seder. Entendeu? Todos os elementos do Seder ele poderia. Apenas do Korban que ele não participaria. Porque era um sacrifício ritual, e era necessário que a pessoa estivesse convertida, o Benoa, nesse caso, teria que se converter ao judaísmo para poder participar do Korban. Essa era a única coisa. Hoje, nem os judeus comem o Korban, pensa. Hoje não pode haver sacrifício sem templo. Logo, o judeu não pode comer carneiro em Pessa. Ele não faz com carneiro em peça. Eu sei que por aí tem gente que faz carneiro em peça, eu já ouvi falar por aí, né? Mas, no entanto, quem faz isso está inventando uma coisa nova por aí, porque ou não sabe como os judeus fazem, de verdade. Mas eu já ouvi falar. Por um acaso, meu esposo ganhou um pedaço de carneiro. Uhum. Então, foi até meu genro que deu para ele um pedaço de carneiro, ele vai fazer lá em casa. Uhum. Só que eu falei para ele fazer antes de peça. Eu vou falar para ele, aliás, não falei ainda. Não é isso? É correto? É isso, é correto. Antes de peça pode, depois de peça pode também. Okay. Só não pode peça. Entendi. Porque vai ficar estranho o negócio.
Ele ganhou. Eu tenho essas coisas lá em casa, sabe? Umas provações. Sim. Mas então, a gente só. Você já reparou que a gente só ganha as coisas na época que não pode fazer? Entendeu? Ninguém. Eu vou falar uma verdade. Antes de ser Benoa, a maioria de vocês, antes de ser Benoa, vocês nunca ganhavam ovo da Páscoa. Tá? Ninguém queria dar ovo da Páscoa a nenhum de vocês. Agora que vocês são Benoa, todo mundo quer dar ovo da Páscoa a vocês. Todo mundo agora quer dar ovo da Páscoa. Todo mundo agora quer dar presente de Natal. Todo mundo quer te dar. Todo mundo quer dar bala de Cosme e Damião. Está todo mundo querendo dar para vocês as coisas agora. Isso é por quê? Isso é teste, gente. Isso é teste. É teste para ver se. Eles estão falando, vamos ver se ele é um monoteísta mesmo. Vamos ver de verdade. Vamos ver se ele fala que é isso que ele fala que é. Né? Então, e todo mundo sabe que a barriga é um ponto fraco de muita gente. Muita gente. O olho, né? O olho, barriga e por aí vai, né? As pessoas, e no geral, elas são atraídas muito nessa época. Mas é isso. Então, só para a gente entender, né? A gente narra a história. A narrativa é importante. A gente contar a história, reunir a família. Quem não tem uma família assim para reunir numa comunidade. Quem não tem comunidade, vamos dizer que um Benoa está sozinho. Ele pode fazer sozinho? Pode. Ele pode fazer sozinho também. Tá? Se ele quiser fazer sozinho, ele pode. Não tem problema. Ele pode estar contando sozinho, lendo a Haggadah sozinho, fazendo o Seder, cada elemento direitinho, fazendo tudo direitinho, cada passo ali que ele vai estar, que a gente vai contar como faz esses passos todinhos na aula da semana que vem. Então, agora, vocês têm alguma pergunta? Pode levantar a mão aí. Pode falar. Então, eu já estou com a mão levantada, não tem porque eu não posso esquecer de fazer essa pergunta, Maria. O meu esposo, ele não vai fazer, no caso, não comer hametz, né? Ele nem entende, nem não quer entender essas coisas. Até hoje ainda não consegui, assim, que ele se interessasse para falar sobre essas coisas. E aos poucos mesmo, e a partir do momento que quiser, né? Mas eu, na minha casa, eu vou fazer a limpeza que tem que fazer, entendeu? E não vou comer. Mas eu vou estar lidando com aquilo ali. Uhum. O que mal que isso pode trazer para mim? Mal nenhum. Okay. Mal nenhum. Pode ficar tranquila, que não traz nenhum decreto para você, não está fazendo nada de errado. Como eu falei, a pessoa tem, o Benoa, ele tem uma flexibilidade, mesmo que ele não retire o hametz, entendeu? Se ele retira, é claro que ele tem uma recompensa maior. Coisa voluntária, a gente tem sempre promoção, entendeu, Bia? É sempre a mais que a Xendá. Ele não desconta nada da gente porque a gente deixou de fazer algo voluntário. Mas se a gente faz algo voluntário, ele promove algo maior. Sim, entendi. Então, eu esqueci que eu ia perguntar para minha neta, chegou aqui agora, daqui a pouquinho eu vou perguntar de novo. Desculpa. Tá bom. Patrícia está com a mão levantada. Pode falar, Patrícia. Professor, também tem as crianças, né, que não pode deixar hametz na mochila da escola, né, nessas coisas também, né? Serve para as crianças Benenua também? Serve também. Serve também. A ideia mesmo, a gente tem que ter cuidado, sim. Mas a ideia mesmo seria de responsabilidade da criança a partir dos 12 anos dela, entendeu? 12 anos a menina, 13 anos o menino, que ele passa a ser contado nas mitzvot. Antes ele não tem uma responsabilidade, mas é da responsabilidade dos pais.
Toda rabá, professor. Mais alguém? Eu queria saber, Moré, sobre essa festividade. Eu tava pra lá ali, eu tava fazendo outras coisas ali, acabei que eu não ouvi direito. Pissa é sobre o quê mesmo? Pessa é festividade que celebra a saída do povo de Israel do Egito, quando o povo de Israel foi ordenado a abater um cordeiro, né, e comer pães sem fermentos na saída da terra do Egito. Ah, sim. Obrigado, Moré. Mais alguém? Mas a partir do momento que a pessoa faz um ano, ela é obrigada a fazer os outros anos também? Como é que funciona isso? Não. Não. Pro Benoa, não. Pro Benoa, nesse nível, não. Agora, se ele fez 3 anos, você adquiriria a forma de voto, sim, tá? É isso que você está falando. Se você fez 3 anos seguidos, da forma 100% mesmo, isso vira uma prática sua. Você praticamente assume ela. E aí você necessariamente tem que fazer, porque virou um voto, e um Benoa é proibido de descumprir um voto que ele fez. A não ser que você faça uma anulação de votos, que é possível também. Só não é na urna eletrônica. Anulação de votos é no... o problema é que a anulação de votos não é simples, gente. Você precisa de 3 rabinos. Você precisa de um Beit Din para fazer a anulação de votos. Ah, tá. Mas se pular um ano, aí não conta, não. Se a pessoa fazer 2 anos, aí não fizer num, aí fizer no quarto, aí não conta, porque tem seguidos, né? Isso. Até a partir de 3 atos seguidos, qualquer mitzvah que completa 3 atos seguidos, você adquire um caráter especial nela. Por exemplo, as mulheres que passaram a acender vela de Shabat por 3 Shabats seguidos, adquiriram uma forma de voto para acender. Agora sempre acendem. O homem que faz Kiddush 3 Shabats seguidos, ele necessariamente passa a ter que fazer. Ele adquire a potência de voto, o poder de voto. O Medilat Shaddai lá eu faço, mas eu fico com medo de estar fazendo errado. Não sei se o coisa tem que ser de plástico, se pode ser de coisa, Pode ser de plástico, pode ser de alumínio, tranquilamente. A caneca só não pode ter furo, tá? Só não pode ter furo e você não pode colocar a mão dentro da água no recipiente, entendeu? Quando ela estiver dentro do recipiente, ele tem que ser derramado sobre a sua mão, do seu pulso até as extremidades do dedo. Pulso, dentro da anatomia, a gente chama de punho, né? Eu costumo falar pulso porque a gente fala popularmente para as pessoas terem mais acessibilidade, mas é isso. Se for a que você acorda, você, uma vez mão direita, uma vez mão esquerda. Uma vez mão direita, uma vez mão esquerda. Uma vez mão direita, uma vez mão esquerda. 3 vezes intercaladas. Se for para comer ralá, antes de comer ralá, 3 vezes na mão direita, consecutivamente, e 3 vezes na mão esquerda, consecutivamente. Pode fazer na pia da cozinha, na pia coisa, ou não pode? Tem que ser um lugar mais... Pode fazer, só não pode fazer no local onde tenha odor desagradável, fezes, ou se o banheiro estiver tão próximo que a porta estiver aberta. No banheiro a gente não faz, tá? Eu também tenho outra dúvida também. Desculpa eu fazer mais uma pergunta. Sim. O Shema, eu fico na dúvida, porque eu levanto da cama, eu posso chamar agora porque minha mão tá suja, tá impura, de impureza da noite. Aí tem vezes que eu posso chamar, tem vezes que eu não faço, eu fico na dúvida se eu passo na cama, se eu não faço. Não entendi, repete para mim. O Shema, assim que a gente acorda, a gente faz lá o... Como é que chama? Eu esqueço o nome das rezas. O pai agradece lá pro Eterno. Modéani, você acorda, faz o Modéani. E depois eu fico na dúvida se eu faço o Shema ou não, porque o Shema tem que botar a mão no olho. Eu falo, minha mão tá Primeiro você faz o Modéani. Seguida, você faz o seu Netilat Yadai, você faz a ablução das mãos.
Depois você faz o Shema. Ah, tá. Entendeu? Fiz errado já algumas vezes, porque eu... Por quê? Vou explicar por quê. O Modéani, ele não vai ter nenhum nome sagrado no Modéani. Você não vai ter nenhum nome sagrado. Você vai dizer, graças te dou, Rei vivo e existente, pela alma que me deste dentro de mim, grande é tua confiabilidade. Rei vivo e existente não são nomes dos 72 nomes sagrados. Entendeu? Eles são títulos só. Então, por isso, você pode pronunciar sem abruir as mãos. Mas o Shema, você vai falar o nome mais sagrado. Entendeu? Você vai estar usando um dos nomes mais sagrados, e aí você precisa realmente estar com a mão abluída para não fazer o Shema com a condição de impureza ritual. Ah, ok. Obrigado, Moré. A segunda explicação, tá, do Modéani, uma eu falei, mas tem outra. A segunda explicação é que o Modéani é tão especial, mas ele é tão especial, que nem a Trumá, a impureza ritual, consegue invalidar ele. Como? Não entendi. Invalidar? Fazer com que ele se torne inválido. Entendeu? O Modéani não se invalida, porque ele é mais especial de tudo que existe, porque você está agradecendo, a primeira coisa é a gratidão. Nada é mais especial que a gratidão. Nada é mais. Gratidão é profunda. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, de peça número 3. Semana que vem nós vamos ter aula de número 4, tá bom? Shavua Tov para todos. Uma ótima semana para todos vocês. Que a gente possa dar muita brahá, muitas bênçãos maravilhosas. Que na família de vocês tenha cura completa, refuah shilemá para todos que estão precisando de refuah shilemá hoje. Cura completa para Patrícia, que está aí, Patrícia Maia, para o filho dela, para o Isaac, cura completa para o Isaac também. A mãe da Fabiane também, ela está precisando ir ao médico, cura completa para a mãe da Fabiane. O Cláudio... Gratidão, Moré. O Cláudio, restabelecimento completo do Cláudio, né? O Cláudio já está fora do CTI, já está no quarto mesmo, agora é para ele se restabelecer completamente. Então, é o que a gente pede, e que a Hashem possa nos dar uma semana cheia de muitas bênçãos, muita luz. Shavua Tov a todos. Shavua Tov. Muitas brahot para todos. Posso fazer uma última pergunta? Shavua Tov. Shavua Tov para todos. Pessoal, shalom.